Olá, pessoal! Muito boa noite para você que está acompanhando a gente nesta terça-feira. O Gazeta Esportiva está no ar. A Michele está aproveitando um merecido descanso. E eu tô aqui, né, Marina Buffon, para trazer para vocês as notícias do mercado da bola, do futebol em geral, até sexta-feira. Sozinha não estou, claramente. Estou aqui com o José Paes e Alexandre Silvestre. E aí, meus amigos, tudo bem? E aí, Má, tudo bem? Boa noite pra todo mundo aí. Natalzão passou, né? Como é que foram de Natal? Foram tudo bem em Fui casa? apurando o Caio Paulista. Tava lá a ceia de Natal rolando e o Caio Paulista aqui nas informações. Mas tá ótimo, tá excelente. Tem presente de um lado, provavelmente, aí pro Palmeiras, e do outro um chapéuzinho, ou você não considera um chapéu aí, Zé? A gente vai debater Vamos daqui a pouco. debater Não é disso, né? chapéu pra mim. Estamos discutindo a tecnicidade do termo. chapéu, Pra mim é exatamente. chapéu. Pra mim também. Calma, eu vou explicar porque que eu acho que não é chapéu daqui a pouco. Tá bom, então vocês podem ver que o programa hoje, né, de muito... A promessa é essa, é de muito debate por aqui. A gente vai falar sobre as novidades do Santos no mercado da bola. Acabou de sair um reforço agorinha. Tem ainda o Corinthians fervendo nos bastidores com a possível ida do Moscardo para o Paris Saint-Germain. O Thiago Salazar tá de volta das férias para contar pra gente todos os detalhes aí. Ó, o Salazar ele aí, vem ó. com tudo hoje. Aí Até que tá, enfim. até que enfim, né, 72 gente? dias Ele de vem com férias. tudo. Ele vai falar também, gente, sobre os jogadores do Timão, que o Timão tá de olho ali para contratar também. E tem ainda um choque rei pelo lateral esquerdo, que é o que a gente estava falando aqui, pelo Caio Paulista. A gente vai explicar tudo desse embate entre Palmeiras e São Paulo, já por esse jogador. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois dessas dicas. Estamos de volta aqui na nossa nave e a gente sabe que as negociações para a próxima temporada estão fervendo, então dá uma olhada na nossa enquete de hoje lá no site gazetesportiva.com. Qual o grande clube paulista está se dando melhor no mercado da bola? Corinthians, Palmeiras, Santos ou São Paulo? Você entra lá no site, então, gazetesportiva.com, deixa o seu voto e você também, claro, pode acompanhar a gente, o nosso programa lá no youtube.com/Gazeta Esportiva. A gente sabe que tem um monte de gente que acompanha a gente por lá também, não dá pra ler todos os comentários, né, meninos? Mas Entrei aqui, a gente ó. sabe aí, ó. Aí eu gosto de ficar Comentem bom, né? bastante que o cutucando Silvestre as adora. onças com vara curta. Eu Silvestre gosto, eu gosta. gosto. Eu queria saber de vocês rapidamente aqui, quem tá contratando melhor? Então, eu tava dando uma pensadinha aqui, quem tá se movimentando mais, até por uma questão aí de sobrevivência, é o Santos, né? Tá Sim. mexendo bastante com o mercado da bola. Mas eu acho que quem se movimentou de uma maneira mais interessante foi o São Paulo. No momento o São Paulo nem tanto pela contratação, né? Mas pelo É que eu considero o reforço Lucas uma Pela contratação. permanência, que né? eu considero Né? exatamente, né? Então, mais pela permanência do Lucas. E agora o Palmeiras começa a botar as manguinhas de fora. Não, a gente vai falar disso mais tarde. Em relação ao Santos, que eu até mencionei aqui, eu entendo que o Santos está assim, agora a gente vai comentar também essa contratação aí do Juliano, enfim, várias coisas acontecendo, mas eu acho que o Santos... Casares. As contratações, elas não estão de acordo com a competição que o Santos vai jogar, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. São atletas que já estão com uma certa idade, não estão acostumados a jogar a Série B, que é um outro tipo de campeonato, a gente pode até se alongar daqui a pouquinho. E por isso que eu considero o São Paulo como o que está se movimentando melhor aí. Contratou o Lucas, acertou com o Eric, também que é um jogador de beirada de Trouxe campo. o paraguaio. Trouxe o Bobadilha, que é um jogador que, pelo que eu fiquei sabendo aí, conversando com algumas pessoas, outros clubes também queriam. Então foi assim, uma contratação acertada por enquanto, aí, analisando vídeos, tal, números, uma contratação muito boa do São Paulo, que também fechou com o Luiz Gustavo, que estava aí dando sopa. Então considero Mas o São deve Paulo perder, melhor aí. deve perder o Beraldo. Não, vai perder, Beraldo vai perder. Pode perder o Maia. Também vai perder. Também vai. E eu foco essa minha resposta aqui, compactuando com o que você disse, em cima do Lucas. Porque esse é o jogador que faz a diferença. Ah, mas não foi contratado. Não, renovou o contrato. Ah, mas permanência também é reforço, É porque né? ele só tinha contrato até o final do ano agora. Então, se você pensar que ele é um jogador que ficaria livre no mercado e qualquer outro clube poderia contratar o Lucas, foi uma baita contratação do São Paulo. Por isso que eu defendi tanto a Leila também, a gestão do Palmeiras no ano... Eu ia falar ano passado, mas ainda não virou o ano nessa temporada. Porque o Palmeiras, não contratou tanto. Não contratou tanto, mas trouxe o Arthur num momento que foi um jogador importante, trouxe o Rios, que deu conta do recado, cresceu de produção e não se desfez de muitos jogadores que poderiam ter saído na janela do meio do ano. Gustavo Gomes, Piquerez, o próprio Dudu teve uma renovação de contrato. Então, eu acho que a gente tem que ponderar muito quando fala em reforçar o time.
Exatamente. E vamos começar então com o nosso giro aqui de repórteres. Vamos falar com a Letícia Pontier, que está na nossa redação e vai trazer as notícias do Peixão, né? Boa noite, Lê. O que você separou para a gente do Santos? Boa noite, mas não tem como separar outra coisa que não seja o assunto reforços para essa temporada de 2024. O mercado do Santos que está quentíssimo, né? Agora há pouco saiu a notícia de que Juliano é o mais novo contratado aí do Santos, já está postado aí em todas as redes sociais, ele que vem com um contrato de 1 ano, com a possibilidade de renovação por mais 12 meses. Juliano, que vinha sendo assunto aqui no Gazeta Esportiva desde a semana passada e agora é oficialmente do Clube da Baixada Santista. Outra notícia que saiu agora há pouco foi que Julio Furque se adaptou aí, né, a nova política salarial do Peixe, que está se adaptando aí para essa temporada de 2024, em que segue aí em rumo, né, a subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, Julio Furque aceitou diminuir o salário dele e segue no Peixe. Outros 2 nomes que apareceram aí, que estão muito bem encaminhados, são Aderlan, que é do Red Bull Bragantino, está lá desde 2019 e ainda tem contrato, e o Juan Casares, que está livre no mercado, era do América Mineiro, já passou por Corinthians, Galo, Fluminense. Então esses 2 nomes também estão aí muito bem encaminhados para serem acertados com o Peixe, mas ainda não tem nada oficializado, nenhuma assinatura cravada, porque Marcelo Teixeira só assume no dia 2 de janeiro. Então é só a partir dessa data que o Santos teria mesmo esses jogadores assinando os contratos com o Peixe. Obrigada, Lê. Pois é, né, gente? Antes de pedir para vocês comentarem essas contratações, enfim, o que vocês estão achando desse negócio de assinar uma carta de intenções? Isso é bem legal, hein? Eu acho bem complicado, bem legal, hein? Não? Eu acho complicado. Fala para mim por quê, Zé? Não, assim, eu acredito, confio, claro, aí nos jogadores, no próprio Marcelo Teixeira, mas assim, você tem que estar muito certo do que você está fazendo ali, confiar mesmo nos caras. Porque a gente já viu muita coisa, né, Silvestre, acontecer. Então, assim, que legal que os jogadores estão aceitando isso e que o Marcelo está tendo essa confiança por parte dos atletas, dos empresários. Isso é muito bom. O ser humano ainda tem jeito, gente. Vocês estão falando ainda da questão de uma redução salarial, é não, isso? Na questão de... O Marcelo, né, não é isso, Marina? O Marcelo não tá... O Marcelo ainda presidente. não pode, né, canetar ali. Então, ele o Corinthians está vivendo esse drama agora, nessa passagem de bastão que o Salazar vai explicar também. Exato, está esperando realmente ali o Augusto assumir para anunciar. Agora o Santos, por exemplo, faz isso com o Juliano, né? Exato. Anuncia antes de fato, né? O Carille. É que a questão do Carille tem uma outra multinha ali, que é multinha entre muitas aspas. Né? Mas assim, analisando os nomes aí que o Santos está contratando, está de olho, Casares. Gente, o Casares não está jogando nada faz muito tempo. O Casares bom, que a gente viu jogando bem aqui, era lá do Atlético Mineiro, lá atrás. Mas lá jogou bem. Jogou bem, mas quanto tempo que faz isso? 2018, talvez? Poxa, então, 5 anos, 4, 6. Então, cara, é complicado você contratar um jogador nessas condições para uma competição que vai ser extremamente brigada. O campo na Série B não é igual ao campo da Série A. A viagem é longa, o jogo é brigado no meio de campo. Então, assim, analisando os últimos anos do Casares, eu não contrataria. Não traria para o Santos. Em relação ao Juliano, também não traria para o Santos. É um jogador que, apesar de estar aí no Corinthians, nessa última temporada, agora ele viu ele atuando pelo Timão, é um cara que também, eu não sei se ele vai conseguir se encaixar nesse jogo de briga que é a Série B. Ah, mas o Juliano, tecnicamente, pode ser melhor que muitos jogadores na Série B. Mas a Série B, e eu entendo Série B, costumo brincar aqui, é uma competição extremamente brigada no meio de campo. Cara, é muito difícil você jogar, o espaço é diferente. Vamos ver qual o Juliano que a gente vai ter no Santos à disposição agora para esse ano de 2024. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas em relação a essa contratação, Silvestre. Eu entendo o que você fala, mas eu prefiro ser um pouco mais otimista, porque é importante também, além de você ter os jogadores mais raçudos, mais briguentos, né, que lutam mais, é importante você ter gente experiente também, para controlar os nervos, o Santos, que vai estar abalado emocionalmente, a torcida, experimentando uma Série B pela primeira vez. Então, o Juliano até que fez uma reta final de Campeonato Brasileiro um pouco mais razoável do que iniciou pelo Corinthians.
O Casares, o problema do Casares é que ele gosta da noite, né? Ele gosta da noite, mas ele deu tão certo no Atlético Mineiro. Mas faz 5 anos! Mas olha só, Belo Horizonte, gente, pelo amor de Deus, Belo Horizonte 5 é uma anos. tentação para quem gosta da boemia, em todos os sentidos, né? Então, deu super certo. Vai depender... Há 5 anos. Tá um pouco mais velho, tá? Vai depender. Pô. Se o cara quiser sair, não sei o quê, mas entregar dentro de campo... Isso aí E o Santos tem dificuldades também para achar os jogadores. Vai ser garimpar mesmo, né? Então... E contratação sempre é um risco, cara. Sempre vai ser um risco. Gostei muito do Furk. Isso eu gostei aí, também. Ó, atacante raçudo, Esse eu esse é gostei. brigador, aceitou reduzir salário, esse tá na pegada. Eu acho que tá. E o Esse João tá na Paulo pegada. também, o goleiro também aceitou Outro. uma redução. E esse eu achei Exatamente. legal também, porque é um baita goleiro que teria vaga em muitos times da Esse Série A. tipo de atitude influencia positivamente no vestiário do Santos, que vai ter uma parada duríssima no ano que vem. O Tomás Rincon também foi outro que Também, aceitou essa excelente. redução. E o Aderlan, o que vocês acham dessa... Eu acho que esse eu vejo com bons olhos, a chegada desse atleta. Acho que é um cara que pode compor ali bem para essa temporada agora de 2024. Eu gostei muito da contratação do Carille. Eu acho que tentaram o Carpini, né, que eu também entendo que é Pra um mim cara que seria conhece. o ideal, seria o Carpini. Mas eu acho que o Santos, Má e Silver, ele tem que dar uma olhadinha, pegar agora essa última Série B do Campeonato Brasileiro que rolou. Quem que se destacou aí? Ah, fulano, cicrano, beltrano. E tentar contratar esses caras que já deram certo nessa competição. Você olha a folha salarial do Vitória, que com 2,5 milhões de reais conseguiu subir para a Série A e ser campeão. Então o Santos tem que ir mais ou menos por aí. O Santos tem uma folha de 11, 12 milhões. Vai ter que reduzir muito. Então vai ter que ter muita criatividade na hora de contratar e poderia olhar mais para a Série B do que para a Série A na hora de Mas mantendo negociar. o goleiro, que é um pilar do time. Excelente, muito bom. Um jogador super identificado com a torcida, com o clube. Tem uns que não gostam aqui da bancada santista aqui que eu conheço. Mas eu gosto. Ele tem algumas deficiências, mas é um grande goleiro. Aí você mantendo o seu centroavante, né? Com essa pegada aí de redução salarial, buscando jogadores com apetite. Tem que ter jogador nesse elenco que queira vencer na vida, essa que é a real. E 1 ou 2 ou 3 que, em tese, já venceram na vida, para dar aquele suporte emocional, mas esses caras vão ter que se oxigenar. Estou falando do Juliano e estou falando do Casares, né? Talvez mais algum que chegue. Pode ser uma mescla interessante para o Santos disputar a Série B. O Santos também está de olho no Gil. Então, assim, são caras que já Bom são também. rodados, já tem uma experiência na Série A do Campeonato Brasileiro, Aí mas cê- na Série B Aí é você põe um diferente. zagueiro do lado do Gil com mais volúpia, com mais... De repente, com pode ser. com mais energia, e o Gil para ser aquele cara, o tiozão experiente da zaga, Tiozão? pode dar jogo. Ou seja, né? Tiozão com todo respeito. O Santos vai ter muito trabalho Eu sou aí. tiozão. Marcelo Teixeira vai ter muito trabalho para Vixe, montar esse Maria. elenco e esperamos aí que corra tudo bem. Mas O agora a gente vai outro mudar. fala que volta Pelé, Haroldo Barcelos no YouTube. Quem né? dera, hein? Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, falar de São Silvestre, que está chegando, próximo domingo, 31 de dezembro, de manhãzinha aqui. A entrega dos kits da corrida começa amanhã. Prestem atenção, porque é em um novo local, no Expo Center Norte, Pavilhão Azul, na rua José Bernardo Pinto, 333, na Vila Guilherme. Os participantes deverão fazer a retirada no dia agendado no ato da inscrição, de amanhã até sexta. O horário da entrega é das 9 da manhã às 8 da noite. Já no sábado vai ser das 9 da manhã até às 5 da tarde. Não vai ter entrega no domingo, que é o dia da prova. Para retirar o kit é necessário apresentar um documento original com foto. Se você tiver alguma dúvida, é só entrar no site sãosilvestre.com.br. Tá chegando, né, gente? Tá chegando a São Silvestre, 31 de dezembro, estaremos todos lá trabalhando. Silver vai narrar, tá? Vou narrar. É. Vou narrar com muito orgulho, honra. E amanhã estarei na entrega dos kits. Para já começar a sentir essa Pra emoção, esquentar né? já essa... Esquentar os motores. sim, porque já começa ali uma correria, né, nas filas. Eu estarei tal. na quinta-feira, na entrega dos kits. Aí sim, aí sim. A gente já faz um revezamento. Isso. 4%. E depois é o Salazar. É isso, gente. E a gente vai trazendo, claro, todas essas atualizações para você aí de casa. Olha só quem tá de volta aqui. Thiago Salazar vai aparecer na telinha. Tava de férias. Boa noite, Salazar. Bem-vindo de volta. Tenho 2 perguntas para você. Passou bem de férias? Quero saber. E agora, a que mais interessa é quem tá assistindo em casa, né? E o Moscardo? Vai embora mesmo do Corinthians ou vai ficar?
Boa noite, Marina, para você, Silvestre, José Paes, todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, um prazer estar de volta. Passei bem, sim, de férias, porque um período em casa, não fui viajar, mas deu para curtir bem a criançada, eles que o diga, olha... Foi difícil voltar a trabalhar, viu? Pai, mas foi muito pouco. Foi, filha, mas é assim mesmo e vambora. O mercado do Corinthians não para, né, Marina? Durante esse período que eu estive fora, muitos nomes surgiram e a gente pode falar aqui de algo mais concreto mesmo. É, de fato, o nome do Gabriel Moscardo, né? O Gabriel Moscardo tem 18 anos e ele será jogador do Paris Saint-Germain da França, será jogador do PSG, está já com tudo alinhado. O acordo neste momento é verbal, então a gente tem que tomar cuidado porque no futebol surpresas acontecem. Neste momento há um acordo verbal com o Paris Saint-Germain, empresário de jogador e a próxima diretoria do Corinthians, do Duílio Monteiro Alves, provavelmente não vai assinar esse acordo de venda do Moscardo, então a gente só deve ter a consumação em janeiro. E aí, daqui a pouquinho eu explico por que o Duílio não quer assinar. Mas antes disso, eu vou colocar na tela para vocês uma comparação que está chamando bastante atenção nessa venda do Moscardo ao Paris Saint-Germain. A comparação é o seguinte: em agosto, a gente noticiou aqui no Gazeta Esportiva que o Corinthians recusou uma oferta do Chelsea da Inglaterra pelo mesmo Moscardo. Dá uma olhada na proposta da época. 21 milhões de euros, ali cerca de 111 milhões de reais, com 4 milhões de bonificação. Aquela coisa de metas que o jogador alcança e o clube ganha aqui um bônus a mais. Então estamos falando aí de uma proposta que girava aí em 25 milhões de euros, um total possível. Mas o valor bruto ali, o fixo ali, seria de 21 milhões de euros. A proposta do PSG é um pouquinho inferior. Ela é de 20 milhões de euros, então desse valor fixo que o Corinthians vai receber, ela é 1 milhão de euros inferior àquela proposta do Chelsea. E os bônus também, né? Aquela parte da bonificação, 2 milhões de euros de bonificação, cerca de 10 milhões de reais. Então a proposta total na casa dos 22 milhões de euros. Chama atenção porque o Corinthians teve uma proposta superior em agosto, recusou. O Augusto Melo, no Mesa Redonda, disse que o Duílio fez bem em recusar e que queria vender o Moscardo por cerca de 40 milhões, mas no fim não é isso que aconteceu. O Duílio recusou essa ideia de vender o Moscardo para o PSG, recusou a ideia de assinar e passou de fato a bola para o Augusto Melo. E aí no trato do Augusto Melo com os representantes do Moscardo e do PSG, o martelo foi batido, mas só pode ser assinado em janeiro, quando o Augusto Melo tomar posse da presidência do Corinthians, Marina. Tá aí, então, os números que o Salazar trouxe pra gente, eu solto pra vocês. E esse negócio gente, aí? Não dá pra entender, né? Agora, sabe o que parece? Política. Política mesmo, quando você vai trocar um governo e um mandatário não quer assinar a obra que vai ser inaugurada pelo outro. Sabe assim, vai trocar o poder, vai sair da esquerda, vai para a direita, ou vice-versa, ou do partido X para o partido Y, né? E você tem lá uma obra para entregar, aí não vou porque quem vai inaugurar é o outro. Não dá para entender. E eu não consigo entender também como é que baixa o preço do jogador, porque ele só melhorou nesse período. Como é que baixou o preço do Em jogador? tese, baixou o preço. O Paris Saint-Germain fez essa prova. Minha proposta é essa. Quer, não quer. Agora, o que eu entendi foi o seguinte, o Corinthians segurou, o Salazar falou ali, para tentar vender por um valor maior, não veio um valor ali mais ou menos no que já existia no mercado. O Corinthians falou, então tá bom, então vamos vender por isso aqui, porque vai ser por isso aqui. Porque 40 milhões de euros no Moscardo, assim, com todo respeito, assim, 40 milhões de euros você paga num atacante. O Vinícius Júnior, 40 milhões de euros, o Endrick, esses caras assim, caras que vão lá na frente fazer um monte de gols, vão decidir jogos. O mercado, não estou dizendo que é certo ou errado, mas o mercado funciona e pensa dessa forma. O Moscardo é um excelente jogador, pode ser um jogador aí de seleção brasileira, ninguém duvida disso, mas o mercado funciona assim. E entendo que é um bom valor essa venda. Também. Agora, segurou lá atrás para tentar mais aqui na frente, um valor maior, não conseguiu, tá tudo certo. A mais proposta, ou menos ali dentro. Realmente, você tem razão, é de um outro clube, né? Cada Exato, um faz a outro oferta clube. que quer. O Chelsea achou que era Agora, aquilo. O Duílio achou num momento pouco, né? Ou não o suficiente. Sim. Vender para o Chelsea em agosto? Ou agosto. O Melo concordou. E agora está
pelo que o Salazar vai explicar, já explicou um pouco e vai voltar para falar um pouco mais desse assunto, também não acha quer que venda agora, por um valor inferior àquele que ele também julgou não o suficiente. Sim. Gente, poxa, se mudaram de ideia, então assina logo isso aí, Duílio, porque o próximo presidente está querendo. Eu não entendo por quê. Se ele não queria meses atrás por um valor maior, mas está querendo agora. Mas quem vai assumir? Não de é o repente não deu é uma o, olhada não é o lá, Augusto? Pegou o balancete, deu uma olhada e falou, não vai fechar, vou ter que, não vai fechar a conta aqui. A gente não pode esquecer, Tem que vender. nesse meio tempo aí, Augusto Melo realmente disse que não queria, mas a vontade do jogador. Também. O jogador... Ah, que bem lembrado. Eu ouvi o Rubão outro dia, semana passada, na Rádio Bandeirantes, dando uma entrevista lá pro Pretzel, pro pessoal lá, pro Capriotti, acho que pro Capelanes também. Nossos queridos amigos, um beijo para vocês da Rádio Bandeirantes. E o Rubão falou assim, vocês têm que levar em consideração também o que disse o jogador para nós. Palavras do Rubão. O meu ciclo no Corinthians já se encerrou. O moleque tem 18 anos. Eu vi isso aí. Desculpa, Moscardo. Eu entendo, e é o total direito dele aproveitar o bonde que tá passando para ir, ficar rico, ganhar dinheiro, tá tudo certo. Moleque, mó cabeça, bom jogador, gente finíssima. Mas que ciclo, cara? Ah, tudo bem, chegou quando era molequinho lá no Corinthians, mas acabou de começar o ciclo, né? E o jogador vai embora com 6 meses de profissional, não ganhou nada. Hoje a gente sabe que hoje não, já de um tempo, né? O desejo do jogador, né, Marina, é uma coisa que, assim, não tem o que fazer. Se o cara quer sair mesmo, ainda mais por uma bolada dessa, sai. Não tem clube, não tem contrato, não tem empresário, não tem nada que segure o cara. Se o cara fala, eu quero ir, acabou, vai. Então o futebol também funciona dessa forma. O torcedor fica bravo porque o Moscardo, poxa, um grande jogador, ajudaria muito aí nessa renovação que o Corinthians quer fazer, mas é assim, o cara quer ir, não tem quem segure. E quer ir, vai. E Difícil o empresário manter, empurra, né? O empresário empurra também. Vai, Tem filho. essa ajudinha, né? E vocês estavam falando, e o próprio Salazar também falou, né, que ia voltar para falar. Volta aqui, Salazar, para explicar esse imbróglio aí, então, envolvendo nessa relação entre o Duílio, que é o atual presidente, e o Augusto, que é o eleito, que vai assumir agora a partir de janeiro. Explica pra gente como é que tá isso aí em relação a essa saída do Moscardo. Olha, Marina, a relação não está nada boa. Para ser bem sincera, a relação é bem ruim. Dá para dizer até que nem existe mais relação entre eles. O Duílio está saindo, está passando a bola para o Augusto Melo. O Augusto Melo vai assumir. E até aquele papo da transição já não está acontecendo mais, pelo menos são as informações que eu recebi. E o que tem motivado muito isso? O que acabou criando esse atrito entre os dois? Porque, a princípio, a transição estava ocorrendo muito bem. Mas o Augusto Melo, em uma dessas tantas entrevistas que ele tem dado, ele fez críticas, por exemplo, ao patrocinador que o Duílio fechou para a parte das costas da camisa. E ele também fez muitas críticas à multa rescisória do Moscardo. E se disse ali, obrigado, entre aspas, a ter de aceitar a proposta do PSG para não acabar perdendo o jogador e tudo mais. Enfim, essas críticas incomodaram bastante o Duílio Monteiro Alves e aí isso mexeu na proposta do PSG. Porque quando o PSG chegou com a proposta, ela foi apresentada ao Duílio, ele que é o presidente. E a informação que eu tenho é que o Duílio falou, olha, se subir um pouquinho, igualar com a outra e o pagamento for à vista, eu assino. Ah, não, o pagamento não vai ser à vista, o valor é esse. Então, meu amigo, não é comigo, não assino, não vou vender o jogador nesses moldes, fala com o próximo presidente. E aí foram lá com Augusto Melo e fecharam o negócio. Só para o pessoal também ter mais um detalhe, a venda de 20 milhões de euros fixos, sem a partir dos 2 milhões de bônus, ela será paga em 3 parcelas. O Corinthians vai receber essas 3 parcelas em 18 meses. Primeira agora no começo do ano, a outra no final do ano e a última no meio do ano que vem. É assim que o PSG vai pagar os 20 milhões de euros pelo Moscardo. Enfim, ficou essa relação ruim do outro ano, perdão, eu estou confundindo, esqueci que a gente ainda não virou 2024, né? A primeira agora em janeiro de 24, a última no final de 24 e aí em julho de 2025 vem a terceira parcela e aqui fecha. São 3 parcelas iguais, aliás, detalhes para vocês desses valores. E o Duílio falou, olha, não vai pagar à vista, não é o valor que eu quero, então eu não vou assinar.
pede para o próximo presidente se virar e assinar. E aí eles fecharam isso com a diretoria que vai assumir o comando do Corinthians. A relação, então, não é nada boa. Nesse trâmite também, outro detalhe que eu lembrei agora, o Corinthians detinha 80% dos direitos econômicos do Moscardo, vai passar os 80%. Só que o Moscardo tinha 20%, vai passar 10% para o Corinthians. Então, Moscardo vai ficar com 10%, Corinthians vai ficar com 10% e o PSG vai levar os 80% aí por esses 20 milhões de euros. Mas é isso, gente, a relação é ruim, o Duílio se recusou a assinar nesses moldes, o Augusto topou, para o pessoal entender, a crítica do Augusto que, segundo o Augusto Melo, força ele a vender o Moscardo por um valor que, em tese, ele não queria vender, é o seguinte: o Moscardo virou titular do Corinthians e tudo mais, contrata até 2026, mas a multa, por lei, ela tem um limite. Ela tem que ser no máximo 2.000 vezes o valor de salário e tudo mais do jogador. Tem ali uma lei que o clube precisa respeitar. Então o Moscardo ficou com uma multa para mercado nacional interno de 90 milhões de reais. Se algum clube chegasse e topasse pagar os 90 milhões de reais à vista, levaria o Moscardo, algum clube aqui do Brasil. Então, muita gente ficou com medo. Temos SAFs por aí, vem aí, por exemplo, o Grupo City e fala, não, então eu vou comprar ele aqui, ó, por 90 milhões de reais, pago à vista, levo e daqui eu levo ele para a Europa, certo? Então, assim, muita gente começou a questionar o perigo de perder o Moscardo, porque o salário dele não foi aumentado, a multa não podia ser elevada também, enfim, fica uma discussão. Mas a relação entre Duílio e Augusto acabou por aí. O Augusto reclamou dessa situação, assumiu a venda que ele era contra e o Moscardo, no final das contas, vai para o PSG, vai ganhar muito mais do que ganhava aqui. Contrato de 5 anos com o clube francês. Muito obrigada, Salazar. Ô, diretor, a gente tem o tempo... O Silvestre quer fazer uma pergunta para o Salazar. Dá tempo de fazer uma perguntinha aqui? Vai lá então, Silvio. Bom, só arrematando então, em cima do que você disse, Salazar, a proposta é inferior, porém o Corinthians sobe a porcentagem para 90%. Eu não sou bom de conta de matemática agora, aqui de bate-pronto, mas o Corinthians então ele pode até chegar um pouco mais próximo daquele valor em relação ao Chelsea, certo? Agora, por que o Duílio não assina, já que ele vai sair daqui a uma semana, velho? E o outro presidente, tudo bem, fizeram aquele jogo de cena, aquele teatrinho, ele não quer assinar, por quê? Se o outro acha interessante, mudou de ideia e acha interessante, o importante não é o Corinthians, quem vai dar as cartas a partir do dia 1º? Dia 1º? Dia 2? Dia 3? Dia 2. Não é o Augusto? O que você sabe disso, cara? E não pode melar, porque não tem um lance do fair play financeiro lá na Europa, o Fini, nosso diretor, estava me lembrando isso, não sei se você citou aí, eles querem usar esse gasto, essa compra do Moscardo no balanço de 2023, para não invadir 2024 e poder ter um pouco mais de dinheiro para gastar. O que você pode falar dessas coisas todas aí que eu citei aqui, ô Salazar? Vamos ver se eu lembro de tudo, Silvestre. Vamos lá. A questão da relação das propostas não muda o valor, não muda a comparação, porque aquela do Chelsea, o Corinthians também manteria 10%. Então ela fica exatamente igual. O Corinthians, naquele caso, também manteria os 10%. Sobre o Duílio não querer assinar, o Duílio não concorda com a venda parcelada em 3 vezes, por um valor inferior ao do Chelsea. Então ele fez ali uma espécie de contraproposta. Não, se for para vender, tem que ser igual, pelo menos igual àquela proposta, tem que ser à vista. Porque aí entra no balanço da gestão do Duílio também. Agora, o que o Duílio pensou, né? Pelo menos é a informação que eu tenho, né? Não é o Duílio que está falando, são informações apuradas por mim. Mas que a diretoria, liderada pelo Duílio, pensou o seguinte: então faz o seguinte, ó. O Augusto quer vender, então ele que assuma essa responsabilidade. Lá no futuro, se alguém quiser questionar, opa, quem vendeu o Moscardo foi o Augusto Melo, ele que vendeu por esse valor, por essa forma de pagamento, entendeu? Então, assim, o Duílio passou a bola, ó. Você quer vender desse jeito, nesses moldes? Então você que assume essa bronca. Eu estou saindo e não vou assumir. A não ser que os caras topassem pagar à vista e o Duílio poderia colocar essa venda, inclusive, no balanço dele. Aí valeria a pena para essa gestão. Essa é a questão entre eles. Sobre o fair play, isso realmente pega, porque o PSG queria consumar a venda neste ano. O não do Duílio mexeu com o PSG. Só que o PSG vai tentar minimizar essa questão, fazendo o quê?
parcelando, por isso que o valor não vai ser à vista. O PSG, segundo me passaram, precisa parcelar justamente por causa do fair play financeiro. Dessa maneira, é assim praticamente impossível que a negociação mele. O acordo, por enquanto, é verbal, mas tudo indica que ele será assinado ali na primeira semana de janeiro, Silvestre. Obrigado, Carol. O Salazar voltou das férias, mas tá com ritmo de jogo, hein? Fiz 8 perguntas numa só. Você fez uma pergunta de 3 Aliás, minutos, eu teria cara. tomado nota 4 no curso de jornalismo. 3 minutos a sua pergunta. A pergunta tem que ser rápida e objetiva, mas eu não resisti. Tá parecendo o próprio Salazar nas entrevistas coletivas. Aê, gente, fazendo, Marina, ó, perguntas mandou um enormes. espetinho lá O pro Salazar é o rei da pergunta longa. Agora, Ai. se o Paris Saint-Germain tá tendo que Ficou parcelar... magoado, hein? ele ficou magoado. Ficou magoado. Olha lá, ficou Se o magoadinho. Paris Saint-Germain tá tendo que parcelar, você imagina o Zé Paz, hein? Ô, mas o Paris O Zé Saint-Germain... Paz tem que dividir em Ô, Zé, 14 aliás, quanto vezes. que tá o Isso é- tubo lá de azeite? Ah, eu não lá? sei. Subiu, Vamos avançar. Porque assim, gente, o Paris Saint-Germain tem 4 parcelas, velho. Não dá pra pagar à vista. Mas, Amor, tá vendo quando eu falo que tem que passar no cartão em 10, 8 vezes? Eu tô falando pra você, Gente, cara. eles estão contratando um baita de um zagueiro e um super volante, hein? Ô, louco. Pois hein? é, Dois pois é. jogadores revelações. Agora, hein? essa rixa entre o Duílio e o Augusto, para, né? Nada a ver, né, gente? Cara, pelo amor de Deus, assim, o cara vai acabar saindo. Então, sabe, joga daqui, joga dali. É aquilo que eu falei, que nem completamente sem política, sentido. velho. Não vamos inaugurar a obra agora, não. Antecipa, entrega a obra antes de concluir, porque eu quero inaugurar. Tá o né? nomezinho lá, né? Isso. É complicado isso, gente. Mas vamos falar de alguém, ó, que veio esse ano, venceu, brilhou. Lucas Beraldo. 2023 aí meteórico, com direito a troféu Mesa Redonda, título inédito da Copa do Brasil e também, claro, sondagem do futebol europeu. Então, bora conferir um pouquinho mais sobre a temporada do zagueiro na reportagem de quem? José Paz, que está aqui com a gente. 20 anos. Ele até pode ser um jovenzinho ainda, mas o futebol do zagueirão Lucas Beraldo, esse aí é de gente grande. O jogador brilhou nessa temporada agora de 2023 com a camisa do São Paulo e foi um dos pilares da equipe na conquista inédita da Copa do Brasil. É muito feliz, né, de poder representar o clube que me formou, que me mostrou pro Brasil. A temporada pra lá de especial foi coroada no comecinho desse mês de dezembro com o Oscar do futebol brasileiro. O Beraldo ganhou o troféu Mesa Redonda de melhor zagueiro do ano e recebeu o prêmio das mãos do ídolo Miranda. Eu esperei muito por esse momento, apesar de ser o segundo ano pelo profissional. Trabalhei muito ano passado, o Miranda sabe muito bem disso. E poder esse ano conquistar o primeiro título como profissional, um título inédito pelo clube, não tem preço conquistar esse título inédito. E é claro que todo esse sucesso do Beraldo acabaria despertando o interesse do milionário futebol europeu. O jogador já tem tudo certo para defender o Paris Saint-Germain da França a partir do ano que vem, numa transação que pode chegar aos 25 milhões de euros. O professor Dorival Júnior vai ter que quebrar a cabeça para remontar a zaga tricolor em 2024. E o São Paulino, em geral, vai ter muita dificuldade para esquecer mais um cara que brilhou no tricolor. Bom demais, hein, Zé? Fala aí de Beraldo, as últimas atualizações. Só aí. confirmando uma informação que eu trouxe aqui na semana passada, né, que o Beraldo agora tá indo lá para Paris mesmo, vai passar por exames médicos ainda nesse ano, ainda nessa semana de 2023, última semana de 2023, para então assinar esse contrato aí nessa venda que pode chegar a 25 milhões de euros. Um jogador que tem muito potencial para a seleção brasileira, para Copas do Mundo, um cara que no São Paulo foi muito bem, principalmente nessa duplinha aí com a Arboleda e que com certeza vai brilhar lá no futebol europeu. Não, São Silvestre. Paulo se ferrou aí. Tudo bem, vai ganhar dinheiro, mas tecnicamente perdeu o zagueiro classudo, né? Porque ele com o Arboleda, que é mais raça e né, mais forte ali, era uma dupla, não vou dizer perfeita, mas muito boa. É,
Mas, né, tem que ter essa malemolência e ver a hora também de... Não tem jeito, Não você tem jeito. segurar um cara, poxa, um promissor, 19, 20 anos aí fazendo uma grande temporada, aí você pega o Pablo Maia, outro ativo aí do São Paulo. Os times aqui brasileiros, Mas né? agora que o time engrena, velho, que a gente vai tem disputar jeito, a Libertadores. cara. Olha eu aqui falando a gente, né? Mas todo mundo sabe nós que o São somos Paulo... aqui pé de obra, gente. Mas isso a gente continua sendo o pau-Brasil. Não tem jeito, cara. O jogador de futebol é o pau-Brasil lá de 1500, sei lá o quê. O Silvestre adora trazer essas, né? Enfim, gente. Mas tem uma outra pergunta para você, né? Porque o São Paulo, a venda dos naming rights do estádio do Morumbi foi concretizada hoje, né? A empresa até soltou uma nota aí, né? Falando sobre isso, comprou o direito, anunciou hoje direitinho. O que você traz pra gente desse acerto, Zé? É contratinho de 3 anos, né? E a informação, os números eles são variando aí em vários perfis, mídia, tal, televisão, internet, mas a informação que eu tenho, 25 milhões de reais por ano, 3 anos de contrato. Então, assim, proporcionalmente é um contrato maior do que o Palmeiras tem, por exemplo, lá com o Allianz Parque, né, os naming rights, o próprio Corinthians com a Neoquímica Arena. É um contrato que vai contemplar todo o mandato do presidente Júlio Casares, que foi reeleito agora para o próximo triênio. Então, assim, um baita contrato, vai se chamar Morumbis, porque a Mondelez, né, que é a empresa aí do ramo alimentício, ela tem vários produtos, tem Trident, tem, enfim, um monte aí, Lacta, um monte de chocolate aí. E aí resolveu colocar bis para fazer esse belo trocadilho aí, o Morumbis. Tem torcedor que já tá reclamando, né, Silvestre? Tem torcedor que não tá gostando. Eu adorei, eu gostei, porque é dinheiro no bolso do São Paulo. O contrato é melhor do que os naming rights de Palmeiras e de Corinthians. Curto prazo, 3 anos, diferentemente dos rivais que tem 15, 20 anos. Não sei o que e 20 tal. anos, né? Então é indiscutível que é um grande contrato. Eu sou muito conservador, eu sou careta nesse ponto aí, viu? E você, quando estiver no ao vivo lá, vai ter que falar Morumbis. Então Estamos aqui direto do Morumbis. Não dá. Vai ter que falar. Você não fala Allianz? Não dá. Você não fala Neoquímica? Vai ter que falar Morumbis. Eu vou falar. Cara, mas respeito à marca. Os caras praticamente derrubaram todo o estádio, fizeram um novo estádio, né? O que tem? Eu não falo Neoquímica Arena. Então tem que falar. Eu falo então poucas vezes Neoquímica. Eu prefiro Itaquerão. Mas tá errado. O nome é Neoquímica Arena. Corinthians, Itaquerão, Morumbis. Mas Morumbis. Tudo bem, vai, é um Szinho. É só um S. É quase que um plural, né? Exatamente. 25 milhões de reais. Tá, eu tô engolindo esse só no ano S. que vem, 75 no total, por um S. Tá, eu tô engolindo esse S. Mas é que eu sou um cara muito tradicional com algumas questões, então vocês me perdoem. Eu viro José por 25 milhões. Hein? E o Fini aqui, então, nosso diretor? Finis. É verdade, o Fini. Caco Martins aqui no YouTube, bombando a gente no YouTube. Boa noite a todos. Grande trio na bancada. Eu não vou ler, vocês estão xingando a gente, eu vou ler só um elogio também, aqui, ó. tá A mais bonita e competente da América Latina. Aê. Um vascaíno, gente boa demais. E um cara sangue bom, senhor Gomalina. Vocês estão rindo? Um beijo. Como é o nome dele? É o Caco Martins. Caco, um beijo pra você, obrigado por estar acompanhando, mas agora eu vou trazer polêmica aqui. Zé, você estava falando aí do Morumbis, que já causou uma polêmica aqui na bancada, mas um assunto que a gente não pode deixar de falar, que bagunçou o Natal de todo mundo, inclusive o seu, Zé, que você teve que apurar, é essa questão aí do lateral esquerdo Caio Paulista. Lateral do São Paulo, emprestado pelo Fluminense, que desperta o interesse do Palmeiras. Agora você se resolve aí, conta tudo. Pois é, Mal, o peru de Natal ali, ó, na mesa aqui, o Zé Paz no celular aqui, ó. Mas tá tudo certo, gente, vamos lá. Dentro do que saiu aí de informação e dos próprios, do e-mail que foi vazado, enfim, até o André Hernan, meu amigo, trouxe aí essa informação do e-mail vazado, a troca de e-mails entre empresários do Caio Paulista, São Paulo. Temos a palavra agora do Eduardo Duran, que é o empresário do Caio Paulista. Dentro de tudo isso, dentro das informações que eu consegui, o que a gente pode falar? Que, na minha visão, não está sendo um chapéu que está rolando em relação aí ao Caio Paulista ir muito possivelmente, muito provavelmente, lá para o Palmeiras. Por que não? O Eduardo Duran, que é o empresário do Caio Paulista, veio aqui a público, deu uma entrevista para o Vene Casagrande, nosso grande companheiro lá do Rio de Janeiro, e deu alguns detalhes da parte dele, Duran, e aí vem dos e-mails, aí a troca de e-mails São Paulo-Duran. O que a gente pode dizer disso tudo? O São Paulo, lá em julho, Marina, ele foi notificado pelo Duran, olha só, vocês querem pagar parcelado para ter o Caio Paulista aí em definitivo, né, que estava emprestado do Fluminense, e o Fluminense topou. O Fluminense topou esse pagamento parcelado em 4 vezes. Então, o São Paulo ia pagar 2 parcelas em 2024,
2 em 2025. E era o que o São Paulo queria, esse parcelamento. Só que o São Paulo tinha até um prazo para dizer, olha, vou cumprir, então tá beleza, vamos lá, vamos fazer assim e tal, tá tudo certo, tá bom. O São Paulo esticou essa corda, foi esticando, e é o que aconteceu. Tinha uma data limite, agora o 15 de dezembro, o São Paulo não disse se de fato aceitava esse parcelamento, 3,5 milhões de euros, que é o valor do Caio Paulista estipulado pelo Fluminense em contrato. O São Paulo teria que pagar à vista. Mas aí numa negociação lá conseguiram, parcelado. Só que segundo o Eduardo Urã, o que acontece? O São Paulo, ele tentou envolver outros atletas nessa negociação, inclusive uma dívida que o Fluminense tem com o próprio São Paulo lá do Hudson. Ele andou falando que o São Paulo estava querendo fazer escambo, né? Exatamente, trocar mercadoria, botar um pouco de dinheiro, etc. O Fluminense ainda tem uma dívida com o São Paulo do Hudson, que já parou de jogar. Então o que o São Paulo falou? Olha, nessa primeira parcela aí, Fluminense, vamos tentar envolver essa dívida do Hudson, que não contemplaria toda a primeira parcela, um pouquinho mais de R$1 milhão que o São Paulo deve aí em relação, que aliás que o Fluminense deve ao São Paulo em relação ao Hudson. E aí o São Paulo queria colocar outros jogadores também na balança. A gente vê essa dívida aí, deixa pra lá, eu te dou alguns outros jogadores. Isso foi enfurecendo o Fluminense, foi enfurecendo o Eduardo Urã, o próprio Caio Paulista. Poxa, eu já achei que eu estava com a minha situação resolvida. E aí foi passando o bonde, e o Caio Paulista, então, não renovou o seu contrato com o São Paulo. Mas não estava apalavrado, não? Estava apalavrado, mas você sabe, né? Como é que isso funciona, Marina? Está apalavrado, mas não está assinado. Então, é o Abel Ferreira lá com o time que eu trouxe a notícia semanas lá atrás, aqui mesmo na bancada, eu disse, olha só, quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, eu falei, uma das prioridades vai ser comprar o Caio e o Michel Araújo. E aí, depois do título da Copa do Brasil, o Carlos Belmonte veio a público e falou, Caio Paulista a gente vai contratar, né, Caio? Tá tudo certo, não, tá maravilhoso, tá tranquilo, eu vou ficar no São Paulo para sempre, aquela coisa toda. E aí agora vem essas informações. O que eu analiso dessa situação toda? O São Paulo tinha muitas questões aí para administrar nesse fim de ano. Tinha Lucas, aí estava fechando com o Bobadilha, o São Paulo tem questões envolvendo direito de imagem, atrasados também com o elenco, premiações para o Caleri, por exemplo, luvas, bonificações, enfim, muita coisa para administrar. Considerava que o Caio Paulista estava uma situação resolvida, foi esticando a corda, tá resolvido aqui, já vai ficar comigo mesmo. Foi colocando o Fluminense mas aí você não considera chapéu, porque o São Paulo deu mole, digamos não assim, empurrou com a barriga. Exatamente, o São Paulo foi esticando a corda. Mas se o Palmeiras não entra na jogada... Mas o São Paulo a negociação se encerrou com o São Paulo. O São Paulo tinha até 15 de dezembro tecnicamente para você não é um chapéu. Para mim é um chapéu. Não é um chapelaço, mas é um chapéuzinho. O chapéu é assim, o Palmeiras vê a negociação rolando, chega lá no Eduardo Urã e fala assim, eu pago 5 milhões de euros, então, pra gente resolver aqui a situação, mas é um tira o São Paulo da sim, jogada. Não foi isso. Foi o São Paulo que, em tese, segundo as informações que a gente tem, e-mail, palavra de o São Paulo não vem se pronunciando sobre esse assunto. O que a gente pode analisar é que o São Paulo acabou se perdendo na hora de fechar com o Caio Paulista. Não, tudo bem, mas eu acho que aí o Palmeiras, depois de resolvido em tese a situação, e também tá tudo certo, porque isso aí sempre aconteceu no futebol. Você pega lá o Vicente Mateus no final dos anos 70, então ele deu um chapéuzinho, porque o São Paulo estava buscando Sócrates, Vicente Mateus, atravessou e pegou o Magrão pro Corinthians. O São Paulo tirou o Ricardinho do... mas aí você está indo muito na tecnicidade do termo. Não, chapéu é atravessar. Mas entrou. Ô, Silver, chapéu no chapéu, gente. Eu quero saber como é que você acha que o Abel vai encaixar Caio Paulista aí. Me conta, o que você acha? Ele vai fazer do lado esquerdo o que ele muitas vezes faz do lado direito, com o Mike e Marcos Rocha, né? O Caio Paulista, ele joga de lateral, ele pode jogar numa linha de 3 como ala, ele pode jogar mais adiantado como ponta. E o Abel, ele não vai ser usado necessariamente no lugar do Piquerez. O Abel pode, inclusive, trazer o Piquerez para dentro e soltar o Caio, dá para os dois jogarem. O Vanderlei é bom jogador, mas ainda é muito novinho. É um grande reforço, né? É um grande reforço. Para o futebol de hoje, o Caio Paulista é atacante de origem e nesse São Paulo foi fundamental. Inclusive, destruiu o Palmeiras lá no segundo jogo. Estou usando uma hipérbole aqui, né? Mas fez gol, deu passe. No jogo que o São Paulo eliminou o Palmeiras no Allianz Parque. Aliás, ele foi fundamental na campanha da Copa do Brasil do São Paulo. Agora,
calma lá também, é só o Caio Paulista. Não, aí eu não concordo. É porque o nível Aí tá não tão concordo. mediano que um jogador... É só o Caio Paulista. Até agora o senhor não é estava Leonardo. endeusando ele, que destruiu o Palmeiras, agora já é só Caio Paulista? Num jogo ele destruiu, ele jogou muito. Naquele jogo ele destruiu, mas ele é um jogador bom, médio pra bom. Seria titular absoluto do São Paulo, vocês estão perdendo um titular. Ah, não, com certeza, mas estamos falando a mesma coisa. Então. Agora vocês se lembrem que tem Supercopa, tá? Mas vamos voltar dia aqui. 3 vai ser gostoso ver o Rafinha e Caio Paulista ali pela ponta, um marcando, o outro atacando, vai ser interessante. A quantidade de assuntos que não teremos não é pra verdade? falar, Mas não é isso é legal do futebol. Bom, Estão sem chamando violência, né? Judas, é isso. O cara é profissional. Até porque é ídolo hoje, mas aí faz 2 besteirinhas, a torcida já quer matar. Então o jogador é profissional, ele vai para onde paga mais mesmo. É isso. Mas você acha que o Salazar não ia voltar mais não, gente? Claro que ia, né? Para falar muito mais aqui de mercado da bola. Ele tá de olho aqui. Cadê o Salazar? Olha ele aqui. No pacotão de reforços que o Corinthians está tentando contratar para a próxima temporada. Tá contigo, Salazar. Precisa, né, Marina? Mandou metade do elenco embora, então precisa contratar. Diferentemente do mercado corintiano, dá uma olhada como é que tá aqui a fachada do Parque São Jorge. Vou mostrar para vocês rapidinho. Completamente vazia. Olha, fazia tempo que eu não via aqui a entrada do Parque São Jorge desse jeito. Achei até que o clube estava fechado. Fui perguntar aqui pro pessoal, o pessoal me explicou que não, é que tá todo mundo de férias mesmo, né? As modalidades, os campeonatos, aqui tem futsal, tem basquete, tem natação, tem bocha, tá todo mundo de férias, então a gente tem um movimento aqui no Parque São Jorge muito tranquilo, bem diferente da situação do Corinthians no mercado, né? Corinthians, aliás, que se desfez do Bruno Mendes, né? Se desfez, não. Tentou renovar lá no começo do ano, o Bruno Mendes preferiu não aceitar a proposta corintiana de renovação e hoje ele foi anunciado pelo Granada da Espanha. Tinha corintiano com medo do Bruno Mendes ir para o Flamengo, inclusive muitos da nossa redação, mas ele foi mesmo para o Granada da Espanha. É o penúltimo colocado espanhol. Bruno Mendes tem 24 anos, é uruguaio. O Corinthians contratou ele em 2019 ali, gastou cerca de 18 milhões de reais, já convertendo para a nossa moeda, de maneira parcelada, mas não vingou, né? Até jogou, teve bons momentos, maus momentos, foi para a lateral, preferiu não ficar e o Corinthians também não fez tanto esforço assim. O Bruno Mendes, então, escolheu o Granada da Espanha. Para recompor, inclusive, esse setor deixado pelo Bruno Mendes, a zaga, o Corinthians está no mercado. Vamos passar aqui alguns jogadores que o Corinthians tem interesse e que, mais do que isso, já tem alguma coisa mais avançada. Para começar, uma aposta. O Adriano Martins, ele é zagueiro, jogou pelo Novo Horizontino, que quase subiu da Série B para a Série A nessa temporada. 26 anos, está em fim de contrato, então um jogador barato. E tem um detalhe importante aí, ele trabalhou com o Thiago Gasparino, que é o novo analista do Timão, o analista de mercado do Corinthians. Esse nome foi discutido com o Mano Menezes e deve ser reforço do Corinthians, mas um reforço assim, digamos, para compor elenco. Diferente da próxima que eu vou falar aqui, que é o Félix Torres, também zagueiro, joga no Santos Laguna do México, é um equatoriano, jogou a Copa do Mundo pelo Equador, inclusive, 26 anos, e aí o Corinthians vai ter que colocar a mão no bolso, o custo dele está na casa dos 5 milhões de dólares. O Corinthians pretende sim trazer esse jogador para cá já para janeiro. Tem outro nome, o Leonardo Godoy, esse também muito bem avaliado, lateral direito, viria para tirar o Fagner da zona de conforto, como me disseram. Ele é argentino e está no Estudiantes, tem 28 anos, está escrito aí equatoriano, mas na verdade ele é argentino, tem 28 anos e ele sairia por um custo de mais ou menos 2 milhões e meio de dólares, porque ele tem contrato. O Corinthians está no mercado, os nomes não param de chegar. Durante o programa aqui também já me falaram do Garro, que é um atacante, mas é uma informação que a gente tem que apurar. Talvez a gente traga mais detalhes amanhã no Gazeta Esportiva, mas enfim. O Corinthians está no mercado, esses jogadores todos para o setor defensivo são nomes que devem sim estar no elenco do Corinthians para 2024, são nomes considerados viáveis, alguns deles em negociação já, inclusive um pouco mais avançada, e bate muito com aquela viagem que o Augusto Melo fez aqui pela América do Sul. O Augusto Melo entende que jogadores estrangeiros da América do Sul tem a cara do Corinthians. Então é bom o torcedor corintiano se preparar para muitos sul-americanos no elenco de 2024, Marina.
Obrigada, Salazar, pelas informações. Rapidamente, gente, esses nomes aí, o que vocês acham? O Corinthians tá que nem eu no mercado, né, no fim de mês. Pô, sai pegando ali. Tá precisando de tudo, cara. Pô, precisa disso aqui, precisa, isso aqui também. E não tem o que fazer, porque se tá renovando, se tá reformulando o elenco, vai ter que sair contratando muitas peças. E o Corinthians começa a olhar para o mercado sul-americano, Silvestre, porque é um mercado interessante, comparado com o que a gente tem aqui no Brasil, é mais barato, né? Não é barato, que né, o barato é o marido da barata, mas assim, mais em conta. Mais em conta, porque aqui o negócio está inflacionado. Então o Corinthians vai, analisa uma promessa de um país aqui, de um time dali e vai precisar contratar bastante, porque saiu muita gente, né? O segredo é quem faz a captação de jogador. Eu chamava de olheiro, né? Agora hoje em não é dia mais. não, analista de desempenho, sei lá o quê, o programa XYZ. Mas isso aí é um caminho natural, né? Estamos para a América do Sul, assim como a Europa, os grandes centros europeus do futebol, estão para o Brasil. Então Você o jogador foi muito bem nessa. O jogador só nessa, né? Não, Aí o jogador muitas vezes ele dá esse salto na carreira, vem para o Brasil, ganha muito dinheiro e depois passa pela Europa também, né? Muito bem, gostei também aqui da comparação do Silver, mas a gente vai falar agora com a Letícia Contier, que volta aqui na nossa redação para falar também do mercado da bola no geral. Ela falou do Santos, agora ela chega mais para falar para a gente do mercado no geral. Lê, conta aí. Oi, Ma, então não tem como eu entrar aqui e não falar da ida de um jogador aqui nosso brasileiro para o futebol europeu. Vitor Roque embarcou nessa terça-feira rumo à Espanha. Lembrando aqui, ele que se destacou muito no Atlético Paranaense, foi negociado em julho deste ano entre o Atlético Paranaense e o Barcelona. E aí a intenção até era de que Vitor Roque fosse para a Espanha só no meio do ano que vem. Mas o Furacão acabou liberando o jogador aí para uma apresentação antecipada. Então ele que deve chegar amanhã na Espanha, aí na terça-feira fará o primeiro treinamento, na sexta-feira fará o primeiro treinamento, no sábado participa de uma atividade aberta ao público, no dia 2 faz a visitação ao Hospital do Barcelona junto com o restante do elenco e no dia 3 de janeiro a apresentação oficial do jogador. Barcelona que veio postando aí desde ontem algumas imagens do Vitor Roque animando e muito os torcedores do time e aí uma negociação, né, que chega a quase 74 milhões de euros, claro, envolvendo todos os valores fixos, bônus, taxas e impostos, o que chega aí a quase 400 milhões de reais, Ma. Obrigada, Lê. Silver. Enfim, temos a esperança de contarmos com grandes centroavantes no futebol brasileiro, para a seleção brasileira, porque faz tempo, hein? Quem foi o último? Eu vou fazer 51 anos, eu vi os mais técnicos, tá? Claro que tinha Serginho Chulapa, Roberto Dinamite, o Adriano mais recentemente, mas eu vi Reinaldo, Careca, Romário, Ronaldo Fenômeno, monstros sagrados, de mesma prateleira na minha visão. E fazia tempo que eu não via jogadores dessa qualidade aparecendo, porque a gente não tem mais camisa 9. Pode escolher um brasileiro lá da Europa dos últimos anos, não tem. É o Gabriel Jesus, que na seleção jogava de ponta, quase lateral. É o Firmino, que também não dava conta do... Quem foi o outro? Não tem 9, cara. E esses dois moleques, eles já são realidades e prometem muito. E podem jogar juntos, e vai ser grande barato, assim, vai ser muito legal ver esse embate entre eles, né, entre o Vitor Roque no Barça, o Endrick no Real Madrid, vai dar vontade, né, do torcedor brasileiro de novo acompanhar os grandes jogos, porque lá atrás, recentemente a gente tinha Messi e Cristiano Ronaldo, não dizendo que eles são Messi e Cristiano Ronaldo, mas são dois grandes jogadores de um grande potencial, e eu fico assim, esperançoso em relação à seleção brasileira também, Silvestre. Eu acho que o Endrick hoje ele tá um passinho acima do Vitor Roque, mas o Vitor Roque também é um grande atleta. Mas começou melhor o Vitor Roque, né? Exatamente. Mas teve oportunidade mais cedo, já se impôs, verdade. Até pelo porte físico. Verdade, mas o Endrick, você vê, ele é um cara que tem 17 anos e o físico dele é absurdo. O cara é um monstro fisicamente, forte. Tecnicamente, bem treinado, mental forte. Vitor Roque é cascudo, além de bom tecnicamente. Olha, eles têm muitas qualidades. Grandes futuros pela frente aí, né? Vamos falar do resultado da enquete, então, que vocês votaram lá no site. Qual grande clube paulista está se saindo melhor até agora no mercado da bola? E a maioria respondeu, assim como o Zé Paz aqui, que foi o Tricolor, com 46% dos votos. Também tô com vocês aí. Gente, muito obrigado por vocês aqui. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã.
Tchau, pessoal.